Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa! Estamos de volta e que alegria, pessoal! Vamos hoje gravar aqui o segundo episódio da terceira temporada. Quem diria, né? Quem diria que esse projeto iria tão longe e ia cair tanto na graça das pessoas que estão assistindo, estão acompanhando e falam comigo, comentam entrevistas, me indicam entrevistados, né? Sensacional. Eu tenho certeza absoluta que esse ano de 2024 a gente vai fazer no mínimo mais 3 temporadas, porque tem muita história legal pra gente contar aqui, tem muita inspiração pra gente trazer pra cá e cumprir o nosso propósito. O propósito desse caderninho aqui, ó, que é inspirar pessoas, ajudá-las através de histórias de outras pessoas que conseguiram vencer diversas barreiras, perrengues, abriram mão de tanta coisa para poder chegar na posição que estão hoje. E hoje nós estamos gravando o programa, 7 de março de 2024. Mas você vai assistir esse programa no dia 8 de março de 2024. Por quê? E eu tô até aqui de pink aqui também, ó. Porque este é um programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Isso mesmo. Já tivemos muitas e muitas histórias aqui no programa de mulheres. E para essa data especial, tinha que ser não só uma empreendedora mulher, mas uma empreendedora mulher que se propõe a cuidar de outras mulheres. Isso mesmo. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos entrevistar hoje aqui, no Caderno que Virou Empresa, minha amiga, uma pessoa incrível, eu sou fãzaço dela. Sem mais delongas, seja muito bem-vinda, minha amiga doutora Osana Reis. Olá, Maico. O prazer é todo meu de estar aqui. Eu tenho certeza que temos muitas boas histórias para contar. E, principalmente, eu adoro abraçar a minha história. Eu adoro contar que ser empreendedora para a gente não é só ter sucesso nos negócios, mas sim é ser fonte de inspiração para outras pessoas. É você não aceitar somente que não vai conseguir, mas sim você tem que correr atrás, você tem que sair da sua zona de conforto e você tem que chegar naquele seu objetivo. Vocês já viram aí, né? Já viram aí, na apresentação, o que vem por aí de insights poderosíssimos nesse programa de hoje. E para começar, aquela pergunta tradicional do Caderno que Virou Empresa, né? Que todo mundo fica ansioso para saber. Muito curioso, né? Doutora Osana Reis, quando foi que o trabalho iniciou na sua vida? Olha, Maico, eu sempre fui uma estudante profissional, né? Tenho 62 anos de idade, são 47 anos de Maranhão, 39 anos, faço agora em julho de formada. Mas eu sempre fui uma estudante profissional. Então, o meu trabalho realmente começou a partir do momento
que eu terminei a minha residência médica. Então, eu tive, né, o meu primeiro trabalho na prefeitura de São Luís. Depois trabalhei pelo hospital do IPEM, tá? Mas logo em seguida, ao terminar minha residência médica, nesse intervalo, eu montei o meu primeiro consultório, tá? E fiz um consultório lindo, um consultório bem pensado, um consultório planejado, tá? E quando estava com mais ou menos uns 3 meses de consultório, veio um convite que para mim naquele momento era irrecusável. Eu fui convidada para trabalhar na antiga Fundação CESP, que hoje é Fundação Nacional de Saúde, a nível de diretoria. E qual era o meu cargo nesse momento? Era ser supervisora técnica, porque a Fundação CESP, ela tinha várias unidades de saúde no interior, unidades básicas de saúde e também unidades hospitalares. Então, nós, como supervisores, tínhamos que ir fazer essa visita nesses hospitais, nessas unidades. A Fundação CESP foi uma entidade das quais passei que eu já vi a maior organização. E lá foi a minha primeira escola, grande escola de disciplina, de organização e de resultados. Lá se trabalhava em cima de metas, né? Você ia para o interior, você ia fiscalizar aquela unidade, mas você já sabia quantas crianças tinham que ser vacinadas naquele período, se foram vacinadas, quantas gestantes tinham que ter primeira consulta, terceira consulta, quantos tuberculosos tinham que ser vistos, ou seja, toda a nossa supervisão era baseada em dados. Então, era assim um show mesmo de disciplina. Depois virou a Fundação Nacional de Saúde. Mas fiquei lá um bom tempo, mas de repente comecei a sentir a necessidade de voltar mais para a pediatria. Embora nesse período de fundação eu tenha ficado mais responsável pela parte da pediatria. Então, ajudei muito nessas unidades hospitalares a implantar o sistema de neonatologia, ou seja, a assistência ao recém-nascido na sala de parto. Então, junto com uma enfermeira, nós adaptamos muitas coisas nessas unidades que já eram bem equipadas em relação às do município, às do estado, mas não tinha esse tipo de serviço de assistência ao recém-nascido. Então, lá, a gente já montou esse serviço. Mas, como falei, teve um tempo que eu comecei a trazer médicos e enfermeiras para treinarem no meu hospital escola, minha grande paixão, onde eu estudei, onde eu me especializei, que era o Hospital Universitário Materno Infantil. Então, eu consegui trazer algumas equipes da Fundação Nacional de Saúde para o materno, para que elas pudessem vivenciar esse tipo de trabalho. E de tanto voltar lá para supervisionar essas equipes, eu consegui fazer com que a diretora da fundação me cedesse à disposição do Hospital Universitário Materno Infantil. E lá eu fiquei muito tempo. Lá tornei-me preceptora
do 5º ano de medicina. Lá tornei-me preceptora também da residência médica. E minha paixão foi sempre a parte de assistência ao recém-nascido. Então, lá no materno-infantil, eu fiquei muitos anos nessa área de neonatologia. E nesse intervalo de tempo, né, de neonatologia, nós fomos convidadas, eu com mais 2 amigas, uma era também da fundação e que conseguiu também ser cedida para o materno-infantil, a doutora Helena Simões. E a outra era amiga minha de enfermaria, de alojamento conjunto, a doutora Graça Muxarek. E surgiu uma oportunidade da gente ir fazer pediatria, dar uns plantões numa cidade, Lago da Pedra. E nós fomos. E a gente dividia esses plantões, só que lá era o seguinte, a gente ia tomar conta da pediatria inteira desse hospital. Então, eu saía daqui, por exemplo, na segunda-feira, tipo 3, 4 horas da tarde, para pegar o plantão lá 7 da noite, na segunda. Ficava segunda, terça e saía na quarta-feira à tarde. Nesse intervalo de tempo, só tinha uma pediatra nesse serviço todo. E lá nos juntamos, né? Quando eu saía, a Helena chegava, quando a Helena saía, a Graça chegava, e às vezes a gente não, as 3 não dava para cobrir a semana toda, então nós montamos o serviço de acordo com que o médico que ficasse, ele tivesse condições de assumir, porque nós fizemos uma rotina para o hospital. Então, lá nós treinamos a equipe de enfermagem inteira. A gente atendia na emergência, a gente tomava conta da enfermaria, das crianças internadas, a gente tomava conta da sala de parto e ainda tínhamos por obrigação de atender por dia 20 crianças a nível de ambulatório, fora os pedidos extras que chegavam. Né? Você sabe que interior tem muito disso, né? O prefeito, o secretário, tudo chega e vai te pedindo, né? Então, era uma carga de trabalho assim muito grande, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, porque a gente conseguia treinar uma equipe que nunca tinha visto numa sala de parto como aspirar uma criança na hora que nasce, como oxigenar uma criança que nascesse com uma dificuldade respiratória, né? Então, isso era muito gratificante, mas, como te digo, éramos bem remuneradas, mas tornava sendo muito sacrificante, porque era cansativa a jornada. Você não saía de dentro do hospital. Eu ia em Lago da Pedra e não conhecia Lago da Pedra, porque era de São Luís para dentro do hospital de volta para São Luís. No início, eu contratei um motorista, né? E esse motorista, na maioria das vezes, eu tinha muito trabalho com ele. Por quê? Na saída de casa para ir para Lago da Pedra, eu é que tinha que passar na casa do motorista para pegá-lo. Chegava lá, eu tinha que acomodar o motorista, porque o hospital não tinha tantos recursos para isso, ou não ofereciam recursos para isso, né? Então eu tinha que me preocupar onde ele ia dormir, o que ele ia comer, se já tinha que comer, e ele ficava lá 2 dias ali só na minha espera. Mas o serviço andava. E quando anunciavam, né, que a gente estava indo, a doutora Osana estará aqui, porque no interior tem muito isso, de botar no rádio, né? Então,
as filas eram enormes, né? E tinha madrugada que você não conseguia parar, né? E no dia seguinte tinha que estar pronta para passar a visita na enfermaria, para atender as 20 crianças de ambulatório, para seguir em frente. E aí, numa dessas idas, eu virei para o meu marido e disse: eu acho que eu dou conta de ir sozinha. Eu vou dirigindo, eu vou esperando. Não vai. Você não vai dirigindo. Aí eu disse: olha, eu saio daqui 3 horas da tarde, chego lá mais cedo e vou sair de lá, vou conseguir sair tipo 3 da tarde na quarta-feira e à noite eu estou aqui. E assim fiz. Me senti autossuficiente, fui várias vezes. Numa dessas voltas, quando passei em Bacabal, não tinha 5 minutos que eu tinha passado em Bacabal, começou uma chuva. Nessa época, meu carro era uma picape, justamente aquelas S10, sabe, de uma cabine, justamente para facilitar estrada, né, minha vida na estrada. Começou a chover 5 minutos depois que eu passei em Bacabal. E aí eu aquaplanei, capotei meu carro. Eu não entendia o que era que estava acontecendo. Foi assim, em frações de segundo. Quando eu vi, o carro capotou e eu estava deitada de lado. Respirei e aí fiquei sem entender, porque eu tentava abrir a porta aqui e eu não conseguia abrir a porta, porque o peso jogava para baixo, né? Aí parou um carro. Aí parou e veio me socorrer. E aí ele foi me dando os comandos. Abra o vidro do carro, eu abri. Fica em pé. E eu, inocentemente, querendo sair do carro, peguei e fiquei em pé. E ele me tirou pela janela do carro aqui. Logo que eu saí do carro, peguei o celular. Graças a Deus já tinha celular nessa época, né? Então, peguei o celular e disse para Zé Ricardo. Liguei para ele. Nessa época ele trabalhava na Alumar. Ainda estava em expediente lá. Olha, tá tudo bem, mas eu capotei o carro. E aí ele: o quê, Osana? Capotei o carro. Mas estou bem. Aí ele disse: fica aí que eu tô saindo daqui para te ver aí em Bacabal. Só que ele tinha um sobrinho que era delegado lá em Bacabal. E ele disse para o sobrinho que tinha acontecido isso comigo. E quando eu olho, a fila de carro parada já estava imensa. Num desses carros estava um médico que me convidou para ir para Bacabal, para ser examinada, para ir para o hospital. Zé Ricardo já tinha me ligado de volta, que o sobrinho dele já estava a caminho para me socorrer e que ele ia me levar para isso. Aí eu agradeci e disse: não, eu estou bem, não estou sentindo nada. Eu vou aguardar meu sobrinho. Só que parece que Bacabal tem 2 ou 3 delegados, né? E o sobrinho, se comunicou com os outros delegados, só que ele foi de Bacabal para Lago da Pedra. E eu já estava de Bacabal para São Luís. E nada dele chegar. Aí chegaram outros 2 delegados. Aí, não, nós vamos lhe levar. Aí me levaram, né, e fomos para a delegacia. Não fui para o hospital. Aí não, mas eu tô bem, eu tô bem. Aí ele chegou, eles se comunicaram: não, ela já está aqui e tudo. Não deu, assim, 1 hora, chegou o Zé Ricardo, né? Eu sei que ninguém lembrou de ligar para a Marina. Não é que não tenha lembrado, ninguém ligou para a Marina. E aí, nessa fase,
demorou mais ou menos 1 hora para Zé Ricardo ver a história de transporte do carro, seguro, né? Eu sei que quando nós fomos chegar em casa, era meia-noite. Quando a gente entrou, Marina partiu para cima da gente. Onde é que vocês estavam? Aí foi que a gente foi contar. Ela ficou irada. Por que que vocês não me avisaram? Porque se tivessem... Aí me viu toda suja de lama, a calça ainda suja de lama, tudo. Por que que vocês não me avisaram, né? E aí, se você tivesse me avisado, mamãe, eu teria ido para lhe encontrar. Eu digo justamente por isso que eu não lhe avisei, porque tu imagina o risco de tu sair daqui dirigindo para ir me encontrar lá na estrada, né? E aí foi, né? Aconteceu o acidente. No dia seguinte, eu estava me sentindo bem, mas comecei a sentir uma dorzinha no pescoço. Mesmo assim, ainda fui para o materno. Passei minha visita, mas não fui dirigindo. Aí ela foi me buscar no hospital. Mamãe, nós vamos parar agora na UDI. Nós vamos parar porque a senhora tem que ser vista. A senhora está parecendo que não é médica. Aí paramos lá. Aí eu falei da dorzinha que estava sentindo. E, para surpresa nossa, após o exame, a tomografia, estava lá uma fratura incompleta de 2 vértebras cervicais, C5 e C6. De lá, o médico não deixou eu sair, só após colocar um colete, né? Então, coloquei esse colar no pescoço, né? Só então que eu fui para casa. 90 dias de licença médica, né, para repouso. Bom, fiquei afastada do materno-infantil, né, que já estava direto à disposição de lá, e não voltei mais a Lago da Pedra, nunca mais, né? Mas desse momento serviu para momentos de reflexão, né? 90 dias no ócio, né? Comecei a aproveitar as leituras e nessa fase tinha um médico amigo da família que vinha de São Paulo para cá. E aí eu fui nele e tudo, aí ele... Rosana, tu não está vendo que isso não é vida para ti? Chega, Rosana, tu gosta de te cuidar, tu tem toda uma delicadeza para fazer medicina estética. Olha, hoje é a palavra do momento, é medicina estética. E aí, com o colar no pescoço ainda, a Marina foi muito importante nesse momento. Ela adolescente ainda, ela não estava nem na faculdade ainda. Acho que ela tinha o quê? 17, 18 anos. Foi, pesquisou e junto comigo fez a minha inscrição. Então, eu acho que com 60 dias eu já estava a caminho do Rio de Janeiro para começar minha pós-graduação em medicina estética. E daí em diante, nunca mais eu parei, né? Não deixei nessa fase totalmente a pediatria, porque eu tinha meu vínculo federal, né? Que era uma coisa assim, que eu honrava muito, que eu gostava muito. Mas eu consegui, com essas amigas, a conciliar o meu trabalho no materno-infantil nos dias, na semana que eu teria que viajar para o Rio, né, para fazer minha pós-graduação. E fiquei da seguinte forma: de manhã eu dava meu expediente no materno-infantil, passava toda a visita,
tinha na sala de parto e UTI neonatal o plantão noturno e consegui conciliar as duas coisas. Mas, Maico, eu me apaixonei por essa área, porque eu acho que, no fundo, foi uma coisa que eu sempre quis. Foi a área da dermatologia. Talvez porque, nessa época, não tinha essa oportunidade aqui em São Luís, né? E o que é que acontecia? Hoje, eu olhando, até parece fácil, mas não foi. Eu abri mão de muitas coisas. Foram muitas noites sem dormir direito, porque os voos não tinham. Hoje, imagina, não tem voo fácil, né, para o Rio. Tu imagina naquela época, a gente tinha que estar no aeroporto, fazer conexões. Peguei greves de aeroportos, assim, operações tartarugas. Já fiquei naquele aeroporto de Brasília, lotado, horas e horas e horas e horas esperando conexão. Mas tudo valia a pena, né? Quando eu voltava da aula lá, da minha pós, eu já chegava aqui trabalhando. Então, tudo o que eu aprendia lá, eu chegava aqui e já punha na prática. E assim, eu sempre fui muito determinada. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos, assim, para realizá-los. Eu sempre digo que eu sou uma aprendiz vitalícia. Eu não me canso. Eu estou sempre me motivando para estudar. Quando eu tenho um projeto na minha frente, eu vou com gás, eu vou com toda a vontade do mundo para dar certo e para fazer bem feito. E assim foi com a medicina estética. Eu chegava lá no Rio, já morava dentro do hospital. Eu ficava num quarto dentro do hospital onde era realizado o meu curso. Com isso, eu aproveitava muito mais, porque eu não tinha hora para chegar e nem para sair, né? Assim, ou seja, não tinha hora para chegar dessa forma. Eu sempre chegava muito cedo, eu já estava lá antes dos professores, né? E só saía quando não tinha mais ninguém. É tanto que logo no início do curso, de tanto eu praticar, porque o domingo era só prática, e eu não ter a necessidade de viajar, de pegar o voo cedo, então eu atendia todos os pacientes que sobravam e que ficavam lá querendo um atendimento, porque o meu voo era só 10 horas da noite. Então, logo eu me tornei monitora. Eu já ajudava dentro do meu curso, eu já ajudava aos outros colegas a fazerem seus procedimentos. Eu já dizia, olha, entra aqui, faz aqui, entra aqui. Com esse médico que me incentivou a isso, na época estava muito na moda a lipoaspiração com anestesia local. E isso eu aprendi com ele, né? Eu fui a pioneira aqui no Maranhão em fazer a lipoaspiração com anestesia local e ter um aparelho que era chamado de vibrolipoaspirador. Só que durante esse período eu já fui agregando outros cursos na minha pós. Então, eu fiz um curso só de lipoaspiração com um cirurgião plástico que era dono desse hospital e que oferecia o curso. Então, ele oferecia o curso um dia antes da pós-graduação. E aí eu comecei a ir um dia antes da pós, já para fazer esse treinamento. Então, hoje, eu sou muito grata a quem me incentivou nesse momento para essa área, que foi o Dr. André Pellegrini. Perdi o contato com ele,
tá? Eu sei que ele está em São Paulo, mas nunca mais o vi, né? Mas do bom desse momento é que eu aprendi a fazer as vibrolipos só com anestesia local, só fazia em hospital e pequenas áreas, que essas eram as indicações para esse tipo de procedimento. E um dos meus professores do curso, né, que era o cirurgião plástico e mais 2 outros, um chegou e disse para mim: Osana, você vai ter muito sucesso no que você faz, porque você é muito disciplinada e você só vai até onde sua mão consegue ir. Ou seja, você não é afoita. Se você não é afoita, se você segue as regras, você não vai ter efeitos adversos. E assim foi, Maico. Eu fiz muito. Até hoje, eu ainda encontro pessoas que querem que eu faça a vibrolipoaspiração delas, da filha delas. Até uns 2 anos atrás, foi a filha de uma colega minha, né, médica, que ela veio aqui em São Luís e disse: olha, eu vim porque eu quero que tu faça. Ah, eu não faço mais. E por que eu deixei a vibrolipo? Porque eu tive esse aparelho, o vibrolipoaspirador, ele tinha uma força de vibração muito grande na mão, né? E eu sempre fiz sozinha a vibrolipo, acompanhada, claro, por uma anestesista, mas eu não dividia com o colega, com outro colega, esse momento. Porque, às vezes, na época tinha, eu aspiro desse lado, você aspira desse. Mas eu nunca quis, porque eu achei que a força dele ia ser diferente da minha e isso não ia ficar igual. Então, eu sempre fiz sozinha. Doutora Osana, então, olha só, para contextualizar aqui para o público, né? Sua carreira na medicina iniciou na pediatria. Por que pediatria, né? Lá quando iniciou, por que você escolheu essa área? Eu sempre gostei de crianças, né? E quando eu terminei o curso de medicina, aqui tinha mais ou menos 4 opções de residência médica. E a opção que eu acho que mais tinha a ver comigo era a pediatria. E fiz uma residência maravilhosa. Eu acho que o Hospital Universitário Materno-Infantil foi uma grande escola para mim. Depois da residência médica, eu fiz a minha prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu tenho título de especialista em pediatria. E realmente foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, apesar de ter ficado como na pediatria particular, fiquei muito pouco tempo. Eu trabalhei muito mais, né, pela rede federal, né, mas era uma coisa que me dava prazer, aquele hospital universitário materno-infantil. Era muito prazeroso poder atender aquela classe menos favorecida. E, às vezes, nem tanto, porque nessa época, a única UTI neonatal que existia no Maranhão era no Hospital Universitário Materno-Infantil. Depois que foi montada uma outra UTI particular, mas o centro de referência era o Hospital Universitário Materno-Infantil. E nessa fase da pediatria, além de poder atender essas crianças, eu ajudei muito treinando, né, fazendo a preceptoria dos estudantes de medicina que passavam nesse setor da neonatologia, também na UTI neonatal e na sala de parto. Era uma jornada bem intensa,
Porque nessa época, dos plantões no materno-infantil, por exemplo, a gente tinha que dar conta da sala de parto e da UTI neonatal. Éramos apenas 2 plantonistas que tinham que ficar se revezando. Às vezes eu estava na sala de parto, mas se a sala de parto estava tranquila, eu corria e ia para a UTI neonatal. Então foram muitas noites de plantão. E no dia seguinte, tinha que continuar trabalhando no alojamento conjunto, como se nada tivesse acontecido. Mas assim, para contextualizar aqui a linha do tempo, né? Quando você terminou lá a residência e começou, foi na prefeitura, né? Sim. Você lembra o ano? Você recorda o ano do início lá Olha, eu me formei em julho de 85, né? Em 88, em 87, eu terminei minha residência médica. Então, nesse intervalo de 87, foi que eu comecei o trabalho na prefeitura. E daí, do trabalho lá com a prefeitura, você foi seguindo a sua carreira. Daí, até o período do seu trabalho em Lago da Pedra, se decorreu quanto tempo? O acidente foi em 94. Não, 2004. 2004. Então, eu fiquei como pediatra mais ou menos quase 20 anos, não é isso? De Pediatria. 87 até 2004, que foi quando, no início de 2004, aconteceu o acidente e eu comecei a minha pós no início de 2004, Sim. 2 meses depois. Agora, uma curiosidade. A gente tem muitas pessoas que falam em destino, né? Planos de Deus, propósito, né? Mas eu fiquei aqui olhando você falar e fiquei perguntando para mim mesmo aqui, agora eu vou perguntar para você. Se não fosse o acidente, né, o fatídico acidente, você acha que você estaria como pediatra até hoje? Eu vou te confessar uma coisa. Com 23 anos, quase 24 anos, eu me formei em medicina. Eu entrei na Universidade Federal do Maranhão com 17 anos. Fiz o meu curso. Quando eu estava no 5º ano de medicina, eu casei e tive Marina. Encomendamos Marina antecipadamente, né? Marina chegou, né? E aí, segui o curso, né? Terminei o curso de medicina já com Marina e disse para meu esposo, para o Zé Ricardo, olha, nós só vamos ter o 2º agora depois que eu estiver trabalhando e tiver direito à licença maternidade. Porque com Marina, com 15 dias de vida, eu deixei Marina e voltei para o Hospital Geral para assistir aula. Porque eu não queria atrasar meu curso. Foi uma das coisas que eu tinha prometido para meus pais, que eu ia casar, mas eu não ia alterar em nada o meu ritmo de estudante de medicina. Eu ia me formar no tempo certo. E assim foi. Minha mãe veio me dar o apoio, ficou 3 meses comigo, tá? E então, com 15 dias, eu estava assistindo aula, né? No começo, nesses 15 dias, alguns colegas que já tinham carro nessa época me davam carona, me pegavam, me deixavam. Por quê? A gente tinha um carro. Meu pai tinha dado de presente um carro assim que a gente casou, só que eu não sabia dirigir. Eu não tinha coragem, até sabia, mas eu aprendi a dirigir lá na minha cidade, Oeiras, Piauí, né? Mas era aquela coisa assim de domingueiro, como se chama, dirigir ali na cidadezinha, tudo tranquilo. Mas quando a gente
veio com o carro aqui para São Luís, eu não tinha coragem, né? Então, o que eu quero te dizer, onde eu quero chegar, é que eu peguei muito ônibus, entendeu? Hoje eu vejo os filhos, pai, me deixa na faculdade, ou então já tem um carro, e foi o que aconteceu com Marina. Mas na minha época, não. Na minha época, era ônibus mesmo que tinha que pegar, a gente tinha aquela rotina, tinha que estudar, e foi assim, né? Então, com Marina, aí terminei a residência, né? Consegui o meu emprego. Nessa época, eu já estava na fundação, ou seja, 5 anos depois que Marina nasceu, eu tive o meu segundo filho, né? E é uma das coisas que talvez tenha me feito inconscientemente deixar a pediatria. Meu filho, com 5 anos de idade, ele teve um CA de medula, no cerebelo, o meduloblastoma. E aí eu deixei tudo aqui, né, abri mão de tudo para ir para São Paulo para o tratamento dele. Foi uma coisa muito doída. Eu perdi o chão. Foi um momento, Maico, que eu duvidei de Deus, que eu não entendia como é que uma criança tão saudável, de repente, nessa época, eu estava estudando, eu morava numa casa já no Calhau, e eu estava estudando lá com algumas amigas para fazer a prova de título de especialista em pediatria. O último assunto que eu tinha estudado para a prova tinha sido meduloblastoma, que era o nome do tumor dele, era câncer em criança, né? E aí eu fiz a prova, graças a Deus, né? Somente muito depois é que chegou o resultado, porque se a prova tivesse sido feita logo no diagnóstico, talvez eu nem tivesse passado, né? E aí ele apareceu, né? Com 5 anos, de repente foi um quadro assim. E hoje eu agradeço muito, né, a 2 neuro aqui, o Periguari e o Dr. Osmi, que fizeram o diagnóstico. Eu não acreditava, eles me chamaram para acompanhar o exame e eu não acreditava naquilo, porque a imagem era de livro. E eu só fiz olhar para ele e dizer assim: eu não acredito, Periguari. Ele disse: Osana. E aí o chão faltou, né? Comecei a chorar, e aí atrás de Zé Ricardo. E aí minha família foi sabendo, e você sabe, aí ele não deixou mais, ele saiu, o Ricardinho, que era o nome do pai, né, José Ricardo, sair do Hospital São Domingos. E eu fiquei, assim, sem saber como tomar decisões, né? E minha família começou a chegar. Minha irmã morava no Piauí, né? Minha mãe também, meu pai ainda moravam lá em Oeiras. Quando souberam do diagnóstico, minha mãe veio logo com minha irmã, né? E quando chegaram aqui, junto com meus irmãos que estavam aqui, meus cunhados, vocês não vão ficar aqui. Não é que a gente não acredite nos médicos do Maranhão, mas é porque a gente sabe que lá tem muito mais recursos. E aí nós fomos, né? O tratamento, a cirurgia, o doutor Osmi, a quem sou muito grata, me acompanhou nessa cirurgia, nessa viagem, foi comigo, né, e com o Zé Ricardo para São Paulo, acompanhou a cirurgia, foi feita a cirurgia, depois foi para a quimioterapia, ele respondeu muito bem, mas 1 ano e meio depois recidivou, né? Tínhamos ido com ele e Marina, fomos de férias. Nessas férias a gente
foi para Nova York, para Disney, para Nova York com os dois, né? E antes eu passei em São Paulo e perguntei para a médica dele: vem cá, tu não quer fazer um exame logo nele? Não, vai curtir, ele tá bem, tá ótimo. Na volta tu para aqui para fazer o exame. E assim foi feito. E nessa volta estava lá o resultado do exame, uma dúvida, né, que poderia ser uma recidiva ou poderia ser só da radioterapia. E aí a gente ficou para fazer o exame no dia seguinte, já de bagagem pronta para de noite pegar o voo de volta aqui para São Luís. E o diagnóstico foi positivo, foi recidiva. Ela deu uma semana para a gente estar aqui de volta, trocar a mala, porque nessa época, julho, era na Disney calor, mas em São Paulo era muito frio, então a gente tinha que trocar toda a bagagem, porque aí só transplante de medula, né? E assim a gente fez. E Marina ficou aqui, né? Marina ficou. Na primeira vez, no primeiro momento, ela ficou na nossa casa mesmo com o Zé Ricardo, só iam assim uma vez por mês, de 15 em 15 dias, né? E nas férias ela ia ficar com a gente, com ele e tudo. Mas quando foi a segunda vez, já a recidiva, eu disse para Zé Ricardo que eu não tinha condições de ficar lá sozinha, porque era um transplante de medula. E ele conseguiu que a Alumar transferisse ele para Alcoa, em Sorocaba, que ficava só a 100 quilômetros. Então, ele ia e voltava todos os dias. E quando o tratamento ficava meio complicado, porque tem aquelas fases de baixa de imunidade, ele não ia. Mas, infelizmente, o tratamento não teve sucesso. E ele veio ao óbito. E aí eu fiquei, mãe, 8 meses sem querer saber de medicina. Foi o momento que eu questionei a medicina, foi o momento que eu questionei a Deus, né? Que eu não entendia porque uma criança tão maravilhosa, tão esperta, tão amiga, assim, transitava bem por tudo que andava, por que tinha sido com ele, com meu filho, né? E eu não conseguia entender. Busquei um tratamento de psicoterapia, mas não gostei do tratamento, assim, porque eu achava que, não sei, não era aquilo que eu estava precisando, né? E aí a psiquiatra disse: você não está pronta, isso é uma psicoterapia, é só para lhe ajudar a superar esse luto. Eu digo: não, mas eu não venho mais, chega, eu não venho. E aí eu acho que Deus realmente é perfeito, Deus é um ser que tem realmente, né, a sua grandeza, porque depois de 8 meses eu consegui voltar para o hospital, né, eu consegui voltar para o materno infantil, né? E aí, depois disso, eu tive assim uma consciência de que hoje eu sou uma mulher privilegiada, porque eu tenho um anjo, entendeu? Que está lá e que cuida de mim, que cuida da nossa família. Então, é um privilégio muito grande, né? Ter convivido com ele esses 5 anos, esses 7 anos de vida, na realidade, e que ele nos passou muitos ensinamentos, né? Então, eu voltei a trabalhar, depois disso, voltei para o materno infantil, né? Voltei com toda a garra, mas te confesso que, fora a neonatologia, antes eu ajudava, eu era a médica clínica do setor de cirurgias. E eu, nesse setor, quando internava, eu que era a médica clínica. Então, eu via muita criança com esse tipo de problema. E aí, a direção do hospital
né, se comoveu e me tirou de lá e me deixou só na neonatologia. Então, a partir dessa época, eu fiquei só na neo. Né? Então, esse período todo aí, né, eu voltei para a pediatria, mas como te disse, são feridas que elas cicatrizam, mas de vez em quando elas vêm à tona e você sofre. Né? Elas reagudizam. É uma ferida que se cronifica, mas que de vez em quando reagudiza. E todas as vezes que eu estava lá nesse setor, eu sentia esse tipo de coisa na pediatria, né? Então, talvez tenha sido esse caminho, né, que Deus me mostrou, embora com sacrifício, com risco de vida, né? Mas Ele me presenteou com essa mudança na chave após o acidente, né? Que já foi bem depois, né, de 10 anos praticamente, não, 8 anos praticamente depois do falecimento dele. Eu ainda fiquei, né, só lá na pediatria. Então, com o acidente foi essa mudança de chave. Com o acidente, eu realmente comecei a minha fase que eu nem sabia que tinha tanto, mas sou filha de agropecuarista, né? Meu pai lá tinha uma farmácia, ainda criança, eu já ia ajudá-lo no fim de semana, no sábado, tinha o dia da feira e eu já ia para a farmácia, já ajudava a vender um remédio, ou seja, a gente sempre tem alguma veia, né, tem um DNAzinho aí de empreendedor. E aí, né, eu mudei e fui para a medicina estética. Nesse intervalo, antes do acidente, na época que ele estava ainda doente, que eu fiquei morando praticamente em São Paulo, morei 6 meses no primeiro tratamento, depois 6 meses no segundo tratamento, e nesse intervalo de quase 2 anos, após o tratamento, no início a gente ia uma vez por mês, depois de 3 em 3 meses, até que recidivou. E aí eu tive uma pessoa da minha cidade, no Piauí, que morava já há muito tempo em São Paulo e que durante esse período foi o meu anjo da guarda lá. Me deu todo o apoio do mundo que a gente precisava. E ela vendia joias. Né? Ela comprava joia, mandava para o Piauí, mostrava para uma amiga, para outra. E começou a me apresentar esse tipo de coisa. Aí ela disse: Osana, para você não ficar parada, vamos começar, manda uma joia dessa para tuas cunhadas lá em São Luís olharem tudo. E aí eu comecei, e eu vendi joias, né? Muitas joias. E quando eu voltei dos primeiros 6 meses lá no materno-infantil, minhas próprias amigas eram as minhas clientes, né? Eu abria, aquilo me dava um prazer imenso, mãe, de abrir aquelas joias e mostrar, nem que eu não vendesse, mas só em abrir e mostrar, aquilo para mim já era um manuseio de estresse muito grande, entendeu? Mas é claro que foi, na época, um bom negócio. Eu tinha muito medo, dessa época, de meu filho precisar de um transplante de medula e diziam que nosso plano de saúde não cobriria. E eu ficava com muito medo. Nós éramos muito jovens na época. Eu tinha o quê? 35 anos, eu acho, quando ele faleceu, né? 33. Então, mal eu tinha terminado a residência, tinha começado a trabalhar, mas não tinha recursos financeiros suficientes para bancar um negócio desse, né?
o nosso plano de saúde, que era o plano de saúde de Zé Ricardo, do trabalho dele, da Alumar, cobriu o melhor hospital de São Paulo na época, que era uma experiência, era a melhor experiência da América Latina, que era o Hospital Albert Einstein, né? E eu queria muito que o transplante, quando chegou, que fosse feito lá, se fosse preciso. E chegou a hora de precisar o transplante, né? E com as joias, eu tinha feito a minha poupança, que se fosse preciso, eu já tinha dinheiro suficiente nesses quase 2 anos para bancar o transplante, ou todo ou quase todo, né? Mas, graças a Deus, não foi preciso, porque quando chegou a hora do transplante, me orientaram a fazer uma carta, né, para o plano de saúde, para solicitar, né, que o plano cobrisse o transplante, e cobriu. Então, como eu estou te falando, essa veia do comércio, de empreender, eu acho que eu já trago de muito tempo, né? Já tem no DNA da família, porque o meu avô era comerciante lá em Oeiras, né? Ele viajava naquela época, viajava para Recife para comprar tecidos maravilhosos, tudo. E eu tive uma mãe também, que talvez tenha sido uma das coisas também que me ajudou muito a gostar de me cuidar, a gostar de ler sobre isso, porque apesar de estar no interior, mas a minha mãe era uma mulher linda, que gostava de se cuidar muito. E eu lembro, criança, eu lembro dela passando os cremes, fazendo o skincare dela, hoje o chamado skincare, os cuidados dela de beleza. E eu lembro até hoje do nome de um produto que ela usava, que era da Helena Rubinstein, o Skin Deal. E só depois, já que eu entrei nessa área, que eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que mamãe no interior do Piauí conseguia esse produto da Helena? Que hoje é tão difícil, os produtos são tão difíceis, né? Produtos importados, e naquela época eu criança. E aí foi que eu vim saber, né, que o meu avô, ele fazia comércio muito com Recife, e lá era Porto. Então, talvez tenha sido esse vínculo lá. Então, eu acho que de minha mãe, eu peguei muito esse gosto, né? Por essa parte do se cuidar, do autocuidado, do gostar de andar arrumada, né, de se preocupar, né. E aí, né, com essa mudança de chave, eu fui para a medicina estética. E aí, como eu já te disse, Mike, eu sou uma aprendiz vitalícia, eu fico sedenta de conhecimentos. E eu não parei só nesse curso de medicina estética do Rio. De repente eu estava em São Paulo e fiz um curso intensivo em medicina estética para poder chegar aqui e aplicar mais rápido as novidades que eu aprendi lá em São Paulo, em 3 meses, né? E aí cheguei e atendi no primeiro momento na Viva Água, mas isso não durou muito. Eu acho que abril, maio, eu estava atendendo na Viva Água, mas quando foi em setembro, nós montamos a nossa primeira... Setembro de que ano? Setembro de 2004. Setembro de 2004. 13 de setembro de 2004 foi o dia que a clínica Osana Reis foi aberta, tá? E não foi fácil, porque eu já tinha essa necessidade de trabalhar, eu já tinha os pacientes agendados, a Vibrolipo estava um conceito muito alto, né? Todo mundo querendo tirar sua gordurinha localizada, né? E eu precisava atender, só que a minha sala, eu contratei uma arquiteta para fazer um projeto bonitinho e as salas não ficaram prontas. Mas eu encontrei mais outra vez anjos na minha vida,
Mais uma vez, a minha amiga, a doutora Helena Simões, me cedeu a sala dela para eu ficar atendendo. A gente revezava, quando ela não estava atendendo, eu atendia. A gente marcava horários diferentes. Às vezes, precisava coincidir, mas tinha uma outra sala de uma dermatologista que também disse, olha, quando você precisar, você pode vir atender aqui na minha sala, a doutora Virgínia Milhomem, também eu ainda andei atendendo lá, até que a nossa sala ficou pronta, né? E te digo uma coisa, a Marina foi muito importante em todo esse processo, porque quando eu cheguei do Rio, 13 de setembro, ela já estava com a sala alugada. Eu já tinha uma assessoria de comunicação que foi durante muito tempo a minha assessora de comunicação, a Val Oliveira, uma pessoa maravilhosa, tá? Já tinha a contabilidade também já organizada, o serviço de contabilidade com todas as orientações como deveria proceder. E Marina, nessa fase, eu acho que ela mal tinha entrado na faculdade de Direito. Mas ela ia para a faculdade, mas ela sempre estava por lá, né, dando o toque dela. E aí, cada vez mais, a gente trabalhando. Chegou um momento, eu ia a muitos congressos, eu ia a tudo que aparecia, foram horas e horas e horas de aeroporto, de voos. Chegou ao ponto de eu sair aqui de madrugada e voltar de noite de São Paulo para aprender a fazer um ponto novo de Botox. Nessa época, a referência aqui no Brasil era a famosa, naquela época, Lígia Cogos. E ela deu um curso de pontos novos e eu vi que ia ter, me matriculei, saí, peguei o avião aqui de madrugada e de noite eu já estava de volta, mas já estava com a novidade. Então, eu sempre tive, né, essa vontade de aprender, essa vontade de trazer o melhor para o nosso paciente, de fazer o melhor, de oferecer o melhor, tá? E num desses congressos, eu assistia, nessa época a medicina estética realmente era um boom. Não se falava em dermatologia estética nessa época. A dermatologia era mais voltada para as doenças, para as patologias. Os dermatologistas que queriam aprender estética tinham que fazer o curso de medicina estética. E eu tive vários colegas dermatologistas, oftalmologistas, lá no Rio, fazendo o curso junto comigo. Mas num desses congressos internacionais de medicina estética, tinha N salas. Era tipo assim, congresso para 3, 4, às vezes até 5 mil pessoas, né? Desse Brasil inteiro e de fora também. Eu vi uma palestra lá com uma amiga minha de Brasília. Olhei lá e disse, olha, essa palestra aqui, vamos nela? Porque essas aqui porque começa a ser repetitivo, né? Quando você vai muito frequente assim, não tem muita novidade de um ano para o outro, né? Naquela época. Hoje não, a velocidade da informação é bem maior, né? E aí eu entrei nessa sala com essa minha colega. E, para surpresa minha, mãe, a sala lotada. Tinha gente sentada nas escadas, né? E eu digo, gente, essa palestra eu nunca nem tinha ouvido falar desse cara, mas está muito concorrida. Aí ficamos sentada na escada para assistir a palestra. E a palestra ia ser o dia todo. Começou a palestra. E à medida que ele foi falando, eu fui assim, dizendo, gente, isso é tudo que eu estou sentindo. Isso é tudo. É isso.
E aí terminou a manhã de palestras. Alguns saíram, ficaram algumas vagas, mas a maioria deixou suas vagas marcadas lá. E aí eu consegui uma vaga para mim, para sentar nas poltronas, e minha amiga conseguiu para ela. Então, enquanto ela foi lanchar, eu fiquei vigiando, e aí depois revezamos, né? Quando, no final da palestra, claro, ele lançou o curso dele, mas só tinham 20 vagas. Foi um corre-corre nesse stand, a pessoa querendo pegar ficha de inscrição, e nós não conseguimos fazer o curso nessa primeira leva. Essa pessoa era a doutor Ítalo Rachid, a quem eu devo hoje todo o meu conhecimento de hormonologia, que foi uma mudança incrível no meu modo de ver a medicina. Porque nesse intervalo da medicina estética, eu fui depois para Belo Horizonte fazer dermatologia. Porque eu também queria conhecer um pouco das patologias, né? Eu queria entender do tudo. Mas nesse vai e vem para Belo Horizonte também, nunca foi fácil, voos também difíceis, né, para BH naquela época. E aí eu comecei a notar que realmente tinham pessoas que tinham um resultado melhor e outras nem tanto. E aí ele me deu a resposta. A resposta estava na organização do metabolismo das pessoas, né? A resposta estava na modulação hormonal, que naquela época se chamava bioidêntica, hoje a gente diz isomolecular. Eu sei que eu consegui fazer o curso depois, né? E implementei a minha medicina com a longevidade saudável, que é a base dessa medicina integrativa, onde a gente busca organizar a pessoa de dentro para fora, e não somente a parte estética, só a parte de fora. Então a gente começou a perceber que os resultados são muito mais duradouros se você cuida da pessoa de uma forma 360 graus. Então, desde então, a gente já falava nessa consulta 360 graus, ou seja, é esse olhar integrativo. Não adianta eu querer tratar só a pele se você não tiver com um sono bom, se você não tiver com manuseio do estresse, se você não fizer atividade física, se sua tireoide não estiver funcionando bem e, principalmente, se seu intestino também não estiver bem alimentado de boas cepas. Ou seja, se você não tiver desbiose intestinal, você vai ter respostas maravilhosas, não só na pele, como no cérebro, o manuseio do estresse, a liberação de serotonina. E tudo isso eu aprendi com essa medicina, tá? De organizar metabolicamente a pessoa, para que ela tenha energia, para que ela durma bem, para que ela tenha a alegria de viver, tá? E aí, cada vez mais, graças a Deus, o consultório começava a ficar mais lotado ainda, né? Já no seu... No medical ainda. Só para contextualizar, que começou na Viva Água, né? Foi, mas não demorei muito, talvez uns 2, 3 meses, aí em setembro... Você foi fazer, né, o seu consultório, só que enquanto ele ficava pronto, você atendeu no consultório de algumas colegas. Né? E aí, então, o consultório primeiro, esse que estava ficando pronto, era no medical. No medical. Aí eu já tinha voltado, já estava no meu consultório, né? Já estava no meu consultório.
logo de início eu já tinha essa concepção, né, de ter junto comigo massoterapeutas, esteticistas, né, que me ajudavam a trabalhar o corpo das pessoas. Tinha especialistas em face para fazer a higienização profunda da pele, tá? Para oxigenar esses tecidos, fazer o detox, eliminar essas toxinas. Então, no início... Microfone, o que tem? Mais para cá? Pronto. Pode só continuar de onde parou mesmo. Então, no início, minha equipe constava da recepcionista e 2 funcionárias que se revezavam. Aliás, 3 funcionárias. No início eram só 2. Depois passamos a 3. Uma que cuidava da face e 2 que cuidavam do corpo. Porque essas do corpo, elas me acompanhavam também ao hospital. Sempre levava uma comigo, porque logo que terminasse o procedimento, a gente passava logo por uma drenagem nessa pessoa. Uma drenagem linfática para eliminar os líquidos, a gordura quebrada, e ela sair mais enxutinha, né? E, em seguida, essas pessoas elas teriam que voltar à clínica para fazer mais drenagens também. Então, minha equipe já foi multidisciplinar desde o início. No início, doutora Osana, lá, quando começou a sua clínica própria, você teve alguma dificuldade comercial de captar pacientes? É isso que eu te falo, que eu já tinha conseguido, né, já alguns pacientes ficar conhecida ainda lá na Viva Água, né? E assim que eu vim, né, para o Medical Center, o meu trabalho foi criando uma dimensão de que chegou uma hora que eu já tinha bastante clientes, né? E eu tive o apoio, como eu lhe disse, desde o dia do primeiro dia de clínica, eu tive o apoio de uma assessoria de comunicação. E isso foi muito importante. Eu lembro até hoje de uma reportagem que saiu no estado do Maranhão. A pediatra que se apaixonou pela medicina estética. Uma reportagem imensa comigo sobre isso, né? Nesse tempo não tinha a questão das redes sociais, né? Você tinha que ter mesmo um trabalho. Trabalho. Eram muitas revistas, fui muitas vezes capa de revistas, né? Nessa época, não sei se você lembra que tinha umas revistas circulando, né? E jornal, tudo. Então, isso ajudou muito, porque atingia justamente aquele público mais alto, né, que era o meu público. O seu pioneirismo também, o meu pioneirismo. Você também teve esse pioneirismo, acho que isso também contribuiu bastante. Muito, né? Muito. E com esse seu propósito de estar sempre, de fato, querendo entregar o melhor, querendo atender bem, isso gera ali o boca a boca, indicações. Certamente você teve muita gente que veio por indicação. Muita indicação, muita. Nossa Senhora. E era assim, eu acho que foi a melhor forma de ganhar paciente, foi esse boca a boca mesmo. Na realidade, foi o boca a boca, a indicação de outro paciente. Depois do medical, no medical você ficou quanto tempo antes de ir lá para Holandeses? No medical, eu acho que eu fiquei 2000. Acho que eu fiquei uns 10 anos no medical e depois mudei para o Holandeses. Então foi 2014 lá para o Holandeses. Né? Mais ou menos por aí. Bom, nós temos aí um aniversário de 20 anos se aproximando, né? Se aproximando. Se aproximando. Eu vou começar agora a lhe fazer algumas perguntas, que são perguntas que são sempre
muito aguardadas aqui no nosso caderno que virou empresa, né? Para começar, dentro da sua trajetória empreendedora, já enquanto empreendedora da clínica Osana Reis, qual foi o maior perrengue que você passou? Olha, eu até podia te dizer assim, bem que eu já devia estar com essa resposta na ponta da língua, né? Porque eu sabia que você ia me fazer esse tipo de pergunta. Mas, como empreendedora, Perrengue, uma dificuldade que você teve, de repente, com pessoas, ou de repente com muita gente que vem aqui falar da pandemia, né? Que a pandemia foi um desafio gigantesco. Para a gente realmente foi muito difícil, né? Talvez tenha sido realmente um dos momentos mais difíceis da nossa vida empresarial, né? Porque já tínhamos uma equipe bem grande, bem consolidada. Já estávamos no Hollandese Center, né? Eu acho que já tínhamos juntando spa e clínica, em torno de 20 funcionários. Nós sempre buscamos, como eu lhe disse, inovação. Tínhamos adquirido, naquela época, uma mais nova tecnologia em quebras de gordura, né? O Sizer. E mal o aparelho chegou, nós tivemos que tomar essa decisão muito difícil, que foi fechar a clínica por um período que a gente não sabia quanto tempo seria. Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu anunciei, né, que a gente ia fechar, eu lembro que eu me emocionei e que chorei, né, porque eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, a gente já tinha até ouvido falar de pandemias, mas a gente nunca tinha passado por uma assim, né? Vivido isso, né? E aí a gente tinha esses compromissos a cumprir, né? A gente tinha que pagar as prestações do aparelho que estava chegando e que eles não abriram mão, né? A gente tinha toda a equipe que no final do mês a gente tinha que bancar seus salários, né? E de repente a gente tinha que cruzar os braços, né? Então, realmente foi muito difícil, mas nós nos propusemos naquele momento a ajudar, né? A contribuir para minimizar esses reflexos da pandemia. E aí nós resolvemos, principalmente eu e Marina, né, que éramos as médicas da clínica, a ajudar as pessoas online, né, fazer receitas, tirar dúvidas, né? E muitas receitas foram feitas e a gente deixava na portaria do nosso prédio para a pessoa ir buscar, né? Muitas orientações. E nesse período, vendo a necessidade das pessoas de aumentar a resistência imunológica, né, de estar sentindo uma coisinha mais leve, que todo mundo naquela época tinha medo até de pisar na frente do hospital, de passar na frente, né? Então, nós pegamos uma enfermeira e montamos um serviço a domicílio, né, de injetáveis. Coisas que agora, de pouco tempo para cá, que se fala nas clínicas de injetáveis, mas nós também já tínhamos esse trabalho há muito tempo, né? A gente já trabalhava, né, com essa parte das terapias endovenosas, dos nutrientes, porque é uma das coisas que eu não te falei, mas da necessidade, né, de ver o paciente como um todo. Depois que eu fiz
longevidade saudável, a hormonologia, onde a gente trabalha com níveis ótimos de laboratório e não com níveis normais, eu fiz também uma especialização em nutrologia em São Paulo e vendo que as reações bioquímicas que acontecem no corpo, se você não entendê-las, você não consegue administrar muito bem a medicina clínica. Você não consegue entender, por exemplo, que sua tireoide não funciona se você não tiver com o ferro em dias, com o selênio em dias. E isso, somente a prática de ortomolecular me acrescentou mais ainda conhecimento para esse nível. Então, foram mais de 5 anos, Mai, que eu corri atrás de conhecimentos através de pós-graduações. Mas tudo isso, assim, não teria sido possível se eu não tivesse um marido que me apoiasse em tudo isso. Porque você ter sua esposa e sabe que ela precisa viajar todo mês, né? Foram 5 anos, Mike, não foram 5 meses, né? Nesse vai e vem, muitas vezes eu tinha que ir 2 vezes por mês em São Paulo, cheguei a ir até 3 vezes, e não bastando só o conhecimento nacional, eu parti para uma especialização internacional em medicina estética. Eu queria fazer minha prova, né, para fazer parte da Associação Internacional de Medicina Estética. E isso você precisava fazer, para ser feito, poderia ser na Argentina ou na França. A Argentina, naquela época, ela era referência nessa área de medicina estética. Eram muito conhecidos os congressos, fui muito congresso na Argentina nessa época, né? E eu me mudei para a Argentina em busca dessa prova. E José Ricardo me apoiou, Marina também, né? E eu fiquei praticamente 2 meses em Buenos Aires. Eu lembro que foi a primeira vez assim que eu cheguei lá em Buenos Aires sozinha. O curso foi pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, né? Procurei o curso, né? Fiquei no hotel os primeiros dias, mas logo em seguida a secretária e uma colega de turma, que também não era argentina, era de outro país, me ajudou a alugar um apartamento perto do curso, um apartamento montado, né? E assim eu fiquei quase 2 meses, né? Chegou a hora da prova, né? Lembro como se fosse hoje. Tinha a prova escrita, mas tinha a prova oral. E a prova oral eu tinha que passar por 4 professores. E no meu belo portunhol, né? Graças a Deus me saí bem, né? Até uma resposta lá, o doutor Raul Pinto, que era o boss, né, lá na época, riu que só, disse, mas eu sei o que é que você está querendo dizer. E o certo é que eu consegui minha titulação internacional e, na época, na última semana, Zé Ricardo foi me encontrar lá em Buenos Aires para a cerimônia, né, de receber essa titulação em medicina estética. Então, é isso assim que eu sei que eu saí um pouco da pergunta que você tinha me feito, mas é porque são muitas coisas para contar. Na verdade, já me deu o gancho para a próxima pergunta que eu vou fazer, que eu faço sempre aqui, né? Uhum. Uma trajetória, ainda mais uma trajetória como a sua, ela é uma trajetória que ela é feita
por muita gente que te ajudou, né? O que você já falou até agora, que você já citou muitos nomes, né? De médicos, de pessoas que te ajudaram, de amigas, né? E a gente já viu o nome de muitas pessoas que te ajudou, mas aqui eu gosto de fazer uma pergunta e não pode ficar em cima do muro, tá? A pergunta é a seguinte: se neste exato momento fosse dado para a doutora Osana um troféu, uma placa, uma medalha para você oferecer para a pessoa mais importante em toda a sua trajetória profissional, para quem você daria essa medalha agora? Não tenho nem dúvida. A medalha seria para Marina Reis, a minha filha que sempre me apoiou em todos os momentos, em todas as etapas, e que até hoje, né, ela ajuda a realizar os meus sonhos, né? Até hoje ela continua mentalizando, ela continua pensando, né, no que tem de melhor, né, no que tem para oferecer de melhor da Osana Reis para a clínica Osana Reis, que significa seus clientes externos, mas também os nossos clientes internos, que são coisas que a gente se preocupa muito, né? Também com o nosso cliente interno. Doutora Marina, ó, parabéns, viu? Acabou de ganhar a medalha, e não é pouca coisa, de pessoa mais importante na trajetória profissional dessa mulher maravilhosa aqui, viu? Incrível, viu? Muito bom, viu? Outra pergunta que eu sempre faço aqui, uma pergunta clássica do Caderno que Virou Empresa é: vamos imaginar que agora, nesse exato momento, parou aqui a máquina do tempo do Dr. Brown, junto com o Mark McFly, lá do De Volta para o Futuro, filme clássico ali, né, dos anos 80, 90, né? E aí, é lhe dado a oportunidade, doutora Osana, de você entrar nesse carro e voltar para qualquer momento da sua história para ir lá novamente. Qual período da sua história que você queria voltar lá para reviver novamente? Sinceramente, poderia ser dada pelo menos 2 ou 3 oportunidades. Mas já que eu tenho só uma, eu queria muito voltar àquele tempo de criança lá em Oeiras, junto aos meus pais, né? Porque são pessoas, Mai, que eu tenho minha eterna gratidão, minha eterna admiração. Porque meu pai, como eu te falei, era de poucos estudos, era um agropecuarista, mas era um homem íntegro, era um homem leve, querido por todo mundo, né? E que sempre soube que a maior herança que ele poderia deixar para os filhos era a educação. Então, ele nunca mediu esforços para colocar os seus filhos para estudarem fora, porque lá em Oeiras a gente conseguia estudar até a 8ª série, né? Depois que terminava, na época a gente chamava de 1º grau, né? Maior, né? A gente tinha que sair de Oeiras se quisesse ir em frente, né? E ele, com todo o seu esforço, com toda a sua labuta diária de roças, de fazendas, de tudo, naquele sol do sertão, né? Porque, como eu te disse, eu vim do sertão, né? Eu vim de Oeiras do Piauí. Piauí, ninguém brinca de sol não, né? Não brinca, né? Então, ele deu essa oportunidade igual para todos os 4 filhos. Eu sou a caçula, né? E minha mãe, como eu falei, uma mulher linda, maravilhosa, que sabia se vestir, que tocava bandolim,
né? Que era muito fina. Era uma mulher, assim, muito inteligente, mas que também só conseguiu terminar o segundo grau. Diferente dos seus irmãos homens, que o meu avô colocou para estudar fora, e todos se formaram, ou eram médicos, dentistas, farmacêuticos, mas todos tiveram a oportunidade de estudar fora, mas somente os homens. As mulheres não. As mulheres só eram preparadas para casar, né? Então, minha mãe ficou no segundo grau e foi professora durante muito tempo, né? Mas uma pessoa também de coração gigante, imenso. Então, meus pais, meu pai também se envolveu um pouco com a política, né, lá no interior do Piauí, e, assim, era um casal que vivia para fazer o bem, né, às vezes eu ia de férias lá, já depois, né, e eu via que na nossa mesa não tinha negócio de dizer que só sentava os filhos da família. Eles eram cheios de compadres, de comadres, de pessoas amigas, e chegava e sentava para tomar café, para almoçar, para jantar. O carro do meu pai muitas vezes era ambulância, era o carro da polícia, né? Era a funerária, né? Então, assim, eles foram muito queridos. É tanto que o hospital da nossa cidade lá, que é Emancipou, que é a colônia do Piauí, tem o nome da minha mãe, tem conjuntos com o nome do meu pai, assim, em reconhecimento pela bondade deles. E eu tenho muita saudade desse tempo lá de criança. Eu vou realizar seu desejo e vou deixar você fazer mais uma viagem no carro no DeLorean do professor Brown. Você, se pudesse fazer mais uma viagem no tempo agora, e aí essa viagem você encontra, né, você passando ali no carro, você encontra na parada de ônibus, lá, esperando o ônibus, a estudante Osana. E aí você tem a oportunidade de descer do carro e falar alguma coisa para essa estudante Osana. A doutora Osana Reis hoje, né, 7 de março de 2024, chega agora lá, naquela parada de ônibus, e tem a oportunidade de falar algumas palavras para a estudante Osana. O que você diria? Osana, eu também já tive aí, como você. Mas olha, eu te aconselho, corra atrás dos seus sonhos. Não hesite em realizá-los. Faça tudo, seja perseverante, seja resiliente. Vá em busca de realizar aquilo que é seu desejo. O mundo é difícil, mas as caminhadas, elas só são difíceis se você não sabe onde você quer chegar. Então, realize seu sonho, saiba onde você quer chegar e vá atrás. Seja fonte de inspiração, Osana, para aquelas pessoas que te cercam, tá? Faça o bem, procure a felicidade nas pequenas coisas. E, Osana, o mais importante, seja feliz. É isso. Muito bom. Doutora Osana, todo o programa, todo o episódio do Carreando que Virou Empresa, ele não tem um número, porque todos os episódios são especiais. Eu aprendo muito aqui. Eu faço isso aqui com uma satisfação enorme. E todos esses programas, eles têm um título. Eles não têm só um número. Episódio 3, episódio 4, 10, não. A gente dá um nome para o episódio. E esse nome, a gente sempre
idealiza ele aqui na mesa, né? Antes disso, para cumprir o propósito real desse podcast, naquela câmera ali, que é a sua câmera, essa ali que está de frente, eu queria que você olhasse para lá e vamos imaginar que nessa garrafinha aqui, ó, da nossa querida Água Psyll, se você pudesse encher essa garrafinha aqui com inspiração, né, com um pouco do seu conhecimento, né, para você poder passar para outras mulheres, outras Osanas, que, de repente, vão aprender e vão ser muito ajudadas por tudo aquilo que elas vão escutar assistindo esse nosso programa. O que você poderia dizer para elas? Olha, como eu disse para a Osana que eu encontrei na parada de ônibus, corra atrás do seu sonho. Procure realizar da melhor maneira possível. Saia da zona de conforto se você tiver. Não importa se você nunca se cuidou. Não importa se você nunca prestou atenção em você. Mas o tempo é agora. Procure dormir bem, manusear o seu estresse. Às vezes, um bom livro é suficiente. Uma boa música, uma atividade física, não deixe de fazê-las, tá? Cuide da sua família, dê atenção a ela. Procure também ver como está a sua saúde. Eu não poderia deixar, como médica que faz essa medicina integrativa, dizer para você se olhar também para dentro. Dar uma pausa e procurar um profissional especializado. O tempo passa muito rápido, mas ele passa muito bem se você está bem. Você consegue cuidar bem da sua família, do seu parceiro, se você está bem. Então, a primeira coisa que eu digo de mais importante aqui é se ame. Se concentre um pouco em você. Se for preciso, peça ajuda. Não se cale. Não fique na zona de conforto. Corra atrás. Seja fonte de inspiração. Mas realize seus sonhos. Que maravilha, muito bom, muito bom. E tem também aí algumas passagens aí da versão aventureira da doutora Osana, né? Ah, tem sim. Se você me perguntar o meu hobby, para meu marido, ele diz, é viajar. Ele te diria assim, você quer ver a Osana feliz? Mande ela arrumar a mala e coloque ela dentro de um avião, seja até para Teresina. Mas viajar é o que ela mais ama na vida hoje, como hobby. E realmente é, Mike. Eu gosto muito de viajar, porque eu gosto muito, como eu te disse, de conhecimento. Eu gosto de buscar histórias. Eu gosto de visitar museus. Então, toda vez que... E ele também gosta, do Zé Ricardo, a Marina também. E todas as vezes que a gente viaja, a gente faz um planejamento antes sobre o nosso roteiro e a gente estuda tudo. A gente vai sabendo já o que é que a gente quer conhecer. Por conta disso, eu, sentindo a necessidade de melhorar o meu inglês, eu fiz uma proposta para ele.
Zé Ricardo, vamos fazer uma vida de estudante por 3 meses novamente? Aí ele disse, como, Osana, que a gente vai deixar a clínica, tudo? Eu disse, olha, ela já está organizada o suficiente, ela já é autossuficiente e tem Marina aí para tomar conta. Vamos fazer um intercâmbio, eu preciso melhorar meu inglês. E ele topou, e aí nós escolhemos Malta. Malta é um país que fica bem no centro do Mediterrâneo, né, entre a África e a Itália. É um coração para o mundo. Tem uma história linda, né, aquelas cidades medievais, né, aquelas cidades amuradas. Tem muita história para ser vista. Tem uma cidade lá que tem um local onde o São Paulo Apóstolo passou, que você visita. Mas te confesso que o primeiro lugar, quando eu cheguei em Malta, que eu fui, foi na Catedral de Malta. Porque lá tem 2 quadros famosos de Caravaggio, que é uma outra paixão que eu adquiri de um tempo para cá, eu acho que uns 8 anos para cá, dessa necessidade das viagens, porque muitas vezes quantas vezes eu entrei no Louvre já, que a gente termina revisitando muitas vezes o mesmo país, quantas vezes eu entrei no Vaticano, eu olhava as obras de arte e eu olhava, ai, que bacana, essa obra é de Leonardo da Vinci, olha, em Roma, é do arquiteto Bernini, não sei o quê. Mas eu olhava, mas eu não via. Então, depois que eu comecei a viajar e conheci um grupo aqui, através de uma prima, o grupo Café com Arte, e eu entrei nesse grupo, eu comecei a estudar a história da arte. E eu vi o quanto foi importante, não só para Osana aventureira, que gostava de chegar, de visitar, de desbravar o mundo, mas para aquela Osana que gostava da medicina como arte. A grande importância dessa arte na medicina. De você, através da história da arte, através de perceber, de olhar e ver, você conseguir respeitar a individualidade de cada paciente, a descobrir seus pontos de luz, realçar os pontos de luz e apagar seus pontos de sombra, ou seja, minimizar aquilo que não lhe favorece. E foi através da história da arte, através desse conhecimento, que eu desenvolvi, melhor ainda, a habilidade estética. Tá? Então, essa Osana aventureira, ela hoje busca muito essas viagens para esse tipo de coisa, para desbravar esses conhecimentos, né? Para olhar e ver. Bom, e no inglês foram 3 meses de vida de estudante maravilhosa. Sabe, tu voltar a ser estudante de mochila nas costas, de tênis, calça jeans, ir para a escola e sair da escola e conhecer outra coisa, se juntar com a turma e sentar num barzinho e fazer, chega o fim de semana, como lá era o centro do Mediterrâneo, e os voos muito baratos, a gente pegava aquelas companhias low cost e viajava para outros países. Então, em 20 minutos, a gente pegava um voo, estava na Itália, em 1 hora a gente estava em Barcelona, 3 horas a gente estava na Croácia. Então, foram experiências maravilhosas, né? O inglês melhorou, mas eu disse para Zé Ricardo, não é tudo, eu preciso mais.
No ano seguinte, eu disse, olha, agora nós vamos para outro inglês, porque o inglês de Malta, Malta foi colonizada pelos ingleses, né? Então é aquele inglês britânico, mas tem um pouco lá de dialetos, né? Embora na região que a gente ficou, não, inglês mesmo, britânico. Eu digo, agora nós vamos para o Canadá. Dizem que as escolas do Canadá são maravilhosas, né? Que o inglês é muito bom, é muita disciplina. Mas ele não topou. E eu fui só, passei um mês. Porque eu tinha me proposto desde então, passar pelo menos um mês por ano para ir melhorando o meu inglês, já que eu não tive a oportunidade quando adolescente, como a maioria das pessoas fazem, né? Mas eu queria ir implementando o meu inglês nesses países, porque eu acho que a melhor forma de aprender é em loco, né? E aí fui para o Canadá, foi maravilhoso, foi um outro tipo de experiência, porque lá em Malta a gente alugou um apartamento, ficávamos nós dois, embora eu dissesse, nós não vamos falar português, mas não tinha jeito, chegava uma hora que terminava falando, né? Já no Canadá eu fui sozinha, eu fiquei numa casa de família. Então, em um mês, eu acho que eu progredi muito mais do que os 3 meses em Malta. E aí, a proposta era, depois do Canadá, viajar mais um mês. Aí veio a pandemia, né? E desde então, as viagens para estudo em inglês pararam, mas as outras não, né? A gente tem viajado bastante, né? Ido a locais muito interessantes. E te digo, Maico, que como a gente sempre gostou de viajar muito, termina que essas viagens a gente sempre vai com um olhar para trazer alguma coisa boa para a clínica, para o spa. E foi assim que foi nascendo também alguns braços do Grupo Osana Reis, que foi uma franquia de depilação que a gente teve, o spa, a clínica, muitas coisas assim a gente aprendeu lá fora, a gente vivenciou lá fora e trouxe para cá. A forma de atender, né, a clínica boutique, os injetáveis, como eu te falei, que a gente já faz há muito tempo, a gente viu lá fora, né? E então a viagem termina não sendo só lazer. A gente vai também em busca de novidades e termina trabalhando um pouco. Doutora Osana, a gente se encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, eu queria propor para a senhora o nome do nosso episódio. Eu formulo o nome aqui conforme aquilo que eu escuto durante a entrevista, né? Pois não, sou toda E o que mais me marca ansiosa. é o que eu proponho para que seja o nome. Mas você não precisa aceitar, você pode me corrigir lá. se a minha percepção não for ideal, tá? Uhum. Eu acho que poderia ficar assim, ó. O caderno que virou empresa, né? Podcast, o caderno que virou empresa. Uhum. Segundo episódio da 3ª temporada e o título do episódio: Ame-se e busque os seus sonhos. Muito bem. Acho que está ótimo. Ame-se e busque os seus sonhos. Que me marcou muito, né? Durante toda a nossa conversa, como que sempre teve muito presente, né, na sua vida essa coisa de cuidar, de se cuidar, né? E também a questão de você sempre nunca parar de buscar sonhos e nunca parar de sonhar, né? Busca um sonho, alcança, tem um outro sonho, busca esse sonho novamente. Então, eu acho que ficou muito bom, Mike, porque, como eu digo, eu sou muito motivada, né, para estar estudando, para estar correndo atrás, para estar me inspirando, né? Quando eu tenho um projeto na minha frente. Então, por isso, eu nunca paro de sonhar e de ter projetos, porque é isso que me mantém viva.
que me mantém com essa garra toda, com essa energia, tá? Mas aqui, Maico, eu preciso te dizer uma coisa. Eu esqueci de te falar da pessoa que se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Em todos esses papéis que eu desempenhei, de filha, de mãe, de esposa, né? De profissional, de médica, eu hoje tenho um papel que eu estou desempenhando e que confesso que, para mim, foi o melhor papel que eu já desempenhei na vida. O papel de avó. Não poderia deixar de falar De forma alguma. na minha Giovana Reis Ribeiro, De a forma neta alguma. mais linda do mundo e que tem transformado nossas vidas só em alegria. Então, eu acho que hoje, Mai, Papai do Céu conseguiu reverter toda aquela minha zanga com ele, tá? De antigamente, como eu te falei, porque ele me deu o maior presente do mundo, que é o amor de uma avó por um neto. Eu nunca pensei que fosse tanto, que chegasse a esse tanto, porque realmente é um amor que não se mede. Muito bom, muito bom. Muito bom. E como é bom, né, amar e ser amado, né? É verdade. Então, eu acho que o nosso podcast pode ser esse nome, porque, como eu estou sempre sonhando, eu estou sempre esperando o melhor. Ame-se e busque os seus sonhos. Olha, doutora Rosana, eu queria agradecer, assim, imensamente, do fundo do coração, sua presença aqui. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, eu fico muito envaidecido, né? Me permita me envaidecer, porque eu sei que o tempo é algo muito escasso para você, né? Você tem muitas responsabilidades, né? Os seus tempos em que você não está trabalhando são bem disputados por pessoas que você ama e que amam você, né? E você poder tirar, né, algumas horas do seu dia hoje para poder vir aqui, contribuir com o nosso projeto, trazer suas histórias, né? Eu fico muito envaidecido porque você ter aceitado o meu convite, para mim, é uma coisa assim que impagável, não tem preço. Quero lhe agradecer mesmo do fundo do coração. Maico, eu é que te agradeço esse momento aqui ímpar. Olha, eu busquei histórias, relembrei histórias que há tanto tempo eu não passava por elas. Então, foi preciso você fazer esse flashback aqui comigo para eu reviver essas histórias e que hoje me deixam tão feliz de ver que aquela garota que veio lá do Piauí com 15 anos de idade, né, se tornou hoje essa mulher, né? Essa mulher que não teve medo, né, de desbravar, de apostar, né, de sonhar, de ir atrás e de realizar. Eu é que te agradeço, Mai, esse momento tão maravilhoso aqui. Muito obrigado. Quero fazer só mais um último pedido. Último pedido, ali na sua câmera novamente ali, só como esse programa é um programa especial de Dia Internacional da Mulher, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, é o dia que as pessoas estarão assistindo. Então que você deixe aí só o seu recado para todas as mulheres do mundo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Pois é, amanhã é nosso dia, né? E esse programa vai passar amanhã. Então, eu quero desejar um feliz dia para você, mulher. Com muita energia, com muita garra, de muita determinação, né? E de buscar realizar seus sonhos, né? De buscar tudo o que dentro do fundo do seu coração você deseja.
feliz Dia da Mulher. Muito bom, sensacional. Doutora Osana, eu vou quebrar aqui o protocolo para lhe cumprimentar, tá? Quebrar o protocolo aqui, ó. Uma satisfação enorme. E, pessoal, a gente chegando ao final aqui de mais um episódio do Caderno que Virou Empresa, eu não tinha dúvidas que seria um programa histórico, né? Você imagina, olha só a minha satisfação, né? De poder trazer aqui doutora Osana para bater um papo com a gente aqui de tanta coisa que eu sei que muita gente talvez nem sabia de coisas aqui sobre a doutora Osana que ela contou. Então, um programa imperdível. Antes de terminar, para não ter a orelha puxada pela nossa produção, eu quero trazer aqui as nossas redes sociais. Esse é o meu Instagram, o @MaicoDelamy. Aí você acompanha muito conteúdo legal que eu distribuo aí sobre marketing, vendas e os cortes, ó, do podcast. Todo mundo que você está vendo aí são as pessoas que já passaram por aqui. A gente vai pegando alguns momentos, né, e vai publicando para que as pessoas possam também acompanhar, tá? Então, siga aí, tá? O @MaicoDelamy. Vamos passar? Aí, o perfil da Quadros Filmes, né, que é onde a gente grava toda a programação da Epapu TV. Então, pode seguir lá também, que tem muito conteúdo legal de trabalhos, de produções, né? E também você vai encontrar aí muita coisa legal no perfil da @Quadros Filmes, tá? O perfil que tá na tela aí é da doutora Osana Reis, tá bom? Siga a doutora Osana Reis, tá? Acompanhar o dia a dia, né, da nossa querida doutora Osana, sempre aí com muita novidade, muito conteúdo legal, distribuindo muito conhecimento grátis aí para quem busca amar-se, né? Amar-se. Então, siga lá para você poder acompanhar, tá? Passando aí também é o perfil da Clínica Osana Reis. Então, siga também o perfil da Clínica Osana Reis. Lá você vai encontrar também tudo que você precisa a nível de informação para buscar se cuidar, né? Para buscar aumentar sua autoestima, conhecer. Doutora Osana sempre foi pioneira, continua sempre com muito pioneirismo sobre tudo quando o assunto é medicina estética aqui na nossa querida São Luís do Maranhão, tá? Então, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, doutora Osana, um beijo bem grande no seu coração. Obrigada, Um beijo, doutora Marina, que eu fiquei, olha, me ajuda a trazer a doutora Osana. Ela, Maico, ela vai, fica tranquilo que ela vai. E eu ali, não me ajuda que eu quero fazer o programa com ela especial do Dia da Mulher. E aí, graças a Deus deu tudo certo. Nós conseguimos fazer esse programa aqui histórico, que tenho certeza que está batendo até o recorde de duração. E foi muito bom. Se pudesse, a gente ficava aqui, era o dia inteiro. Então, pessoal, muito obrigado a todos que vem acompanhando o programa, todo mundo que vem indicando entrevistados, que vem comentando sobre as entrevistas, que compartilham os cortes, né, que dão feedback. Poxa, isso aí só nos motiva a cada vez mais buscar pessoas especiais, né, que vêm aqui para compartilhar muita história, muita inspiração com a gente, tá bom? Então, olha só, um beijo aí, ó, bem grande no coração de todos. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, nossas guerreiras aí, essas pessoas que sem elas a gente não existiria, né? Não existe um grande homem sem uma grande mulher. Então, parabéns a todas as mulheres e até o próximo episódio do nosso caderno, ó, o caderno que virou empresa. Valeu! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa.